de ponteiro com um apontador laser. Bom, então a primeira slide é aquele slide branco, fundo branco, com os logotipos do planetário, da UFG, do IESA. E agora eu peço para alguém me dar um retorno de áudio se está aparecendo aí o mudanças climáticas. Legal, obrigado. Então eu coloquei aqui um PowerPoint branco, né, escrito bem em letras enormes, né, mudanças climáticas, com 3 interrogações aí, e depois coloquei em verde aqui, menorzinha as letras, ficando cada vez menorzinha e sumindo lá atrás, né? Créditos de carbono, economia verde, desenvolvimento sustentável, clima ao tempo. Bom, isso para mim, eu não sou um ecologista, não sou alguém que trabalha cotidianamente com ciências ambientais, eu tenho a formação e trabalho com vocês aí, mas é claro, o meu cotidiano mesmo tem a ver com o ensino da astronomia, né? Mas a minha formação é em geografia física e eu estou envolvido, né, ideologicamente com esses assuntos ambientais, não tem como. E no cotidiano, a gente toma contato com a mídia, e a mídia em geral enche a boca, enche as letras para abordar esses nomes, né? Mudanças climáticas, créditos de carbono, economia verde, desenvolvimento sustentável, além de uma confusão das definições entre clima e tempo, né? Isso, confesso que no cotidiano me irrita muito, porque esses termos eles são muito caros para nós na academia e eles são banalizados por quem não é do ramo científico, e isso cai na boca e nas mãos dos jornalistas, dos economistas, dos políticos, da sociedade em geral, e aí vira um Frankenstein, cada um desses conceitos, porque cada um acaba embutindo nesses conceitos coisas que não tem nada a ver. E tem tudo a ver isso aqui com o discurso ambiental, tem a ver com a climatologia, com a meteorologia, portanto, com a física da atmosfera. Gostaria de ter bastante tempo nesse curso para a gente poder conversar a respeito de cada um desses conceitos e eu mostrar a vocês o que tem por detrás de cada um desses conceitos e fazer a devida abordagem, né? Mas, por hora, o que eu digo a vocês é o seguinte: mudanças climáticas, por isso que eu ponho 3 interrogações, não tem mudanças climáticas. Eu já vou mostrar para vocês quais são os termos adequados que se deve usar. As pessoas não têm nem ideia do que estão falando. Tá? E isso em vários idiomas, né? O que é pior. Né? Ainda se fosse um erro só no Brasil, mas não é. São em todos os idiomas. A ciência foi banalizada e os próprios cientistas não tomam cuidado com esse conceito. Já vou mostrar o que tem, o que seria o correto para falar e não mudanças climáticas. Tá? Sobre crédito de carbono. Isso é uma tremenda de uma sacanagem que inventaram para cortar a mata nativa e plantar eucalipto ou qualquer outro tipo de árvore por aí, que sejam árvores exóticas. Veja, por exemplo, o caso específico da cidade de Goiânia, onde se planta um monte de árvore que não era para ser plantada em cidade e depois vira um problema, porque tem que cortar. Né? Tem aí o problema do, se não me engano, é jamelão, né, que chama, que fica caindo aquelas frutinhas, causa acidente de trânsito, causa um problemaço para quem é ciclista e motociclista, e não era para estar na cidade. Aí plantam árvores que tem um dossel muito alto, cresce muito embaixo de fiação elétrica. E depois a culpa é da árvore. É um tal de
podar a árvore em forma de V, que depois os galhos vão ficando pesados e caem. É um tal de querer deixar a fiação passar no meio da árvore, aí quando bate um vento, como aconteceu esses dias aí, ontem, por exemplo, a árvore encosta no fio e a culpa é da árvore, né? A culpa não é do fio que é desencapado. Já perceberam isso? Que a fiação elétrica é feita com fio desencapado. Mas quem foi o idiota que teve essa ideia de fazer fiação pública com fio desencapado? Na casa de vocês, todos os fios são cobertos por uma camada plástica. O fio da rua também não tinha que ser. Vocês de geografia, de ciências ambientais, nunca perceberam pombas que não têm os dedos nas patinhas? Que elas só têm uns toquinhos? Pombas que ao pousarem nos fios, elas têm os seus dedinhos, as suas patinhas torradas. Agora, quando o pessoal faz a manutenção da rede de alta tensão, que é aquela fiação mais alta, eles colocam aquelas capas de borracha cor laranja como prevenção, para que eles não encostem e tomem aquela carga. Agora, os passarinhos em geral, tá tudo bem, eles pousam lá, azar deles, né? Eles que torrem as patinhas, né? E aí a árvore, ela tá quieta no canto dela, vem o vento que empurra o galho dela, a culpa é do vento, não é da árvore, né? E aí, pronto, afeta a fiação elétrica. Tinha uma árvore aqui na frente de casa, no condomínio, que a árvore acabou morrendo de tanto encostar na fiação. Tomou tanto choque que a árvore morreu. Aí o que aconteceu? Foi tirada e substituímos por um arbusto. Pois é, não é a solução ideal para a cidade, mas tem que colocar arbusto onde passa a fiação, não é? Ou seja, é um monte de problemas associados a crédito de carbono. Isso é um problema seríssimo isso aqui, porque o pessoal está tirando vegetação nativa, colocando vegetação exótica e o que é pior, né? Você hoje desmata uma área gigantesca de mata nativa, você compra um terreno de área reflorestada com eucalipto, qualquer outra coisa, e está valendo, porque são créditos de carbono. Crédito de carbono começou a se falar na década de 90 sobre isso daí. Isso tem a ver com bolsa de valores e tal. Bom, aí estão falando de economia verde. Inclusive o atual governo agora enche a boca para falar de economia verde, né? Não existe economia verde sem agressão ao meio ambiente. Isso é igual desenvolvimento sustentável. Economia verde é praticamente um sinônimo de desenvolvimento sustentável. Não existe desenvolvimento sustentável. Isso aí é uma ilusão. Isso é discurso acadêmico que caiu na boca de político, de economista, de jornalista, de sociólogo, sei lá mais o quê, e o pessoal acha que está falando uma coisa assim fantástica, desenvolvimento sustentável. Nada é sustentável sem agredir a natureza. Sustentável é aquele negócio, é que você, ao vender alguma coisa, o dinheiro que entra, ele sustenta o que você está produzindo. Ninguém pensa em ser sustentável com os micro-organismos no solo, com o equilíbrio atmosférico, com o equilíbrio climático. Ninguém está preocupado com isso, em manter a biodiversidade. Então não existe desenvolvimento sustentável. Todo desenvolvimento é insustentável do ponto de vista ambiental. Ele pode ser do ponto de vista econômico sustentável, mas do ponto de vista ambiental, sempre há agressões ao meio ambiente, portanto, sempre há impactos ambientais e, por mais que se faça soluções de mitigação, elas sempre vão estar em débito, sempre estarão em débito com o meio ambiente.
E o outro aí que eu coloquei, clima ou tempo, isso aí é outro problemaço. O pessoal não sabe definir clima ou tempo. Esses jornalistas que não vão falar de previsão do tempo, os caras fazem uma confusão danada. Na língua inglesa, já resolveram isso aí. Chamaram de weather. O weather serve para tudo. Weather serve para você falar do tempo atmosférico, serve para você falar do clima. Pronto. Mas nas línguas latinas não, a gente tem que separar. O clima é aquilo que é determinado pelo estado de tempo dos últimos 30 anos, observado no mesmo lugar. Agora, o tempo ele muda de hora em hora. Né? Agora, em inglês também se usa o climate, né? Também. Né? Mas o weather ele serve tanto para clima como tempo. Né? Mas na nossa língua, nosso idioma, não. Clima e tempo são coisas diferentes. Bom, mas enfim, uma outra página aqui, que eu coloquei em roxo, escrito em amarelo aqui, economia ecológica, 2 pontos, crescimento zero. Esse é o meu ideal, a minha bandeira, a minha ideologia é da chamada economia ecológica, que é do crescimento zero. Tá? Isso, se vocês depois tiverem interesse, façam buscas na internet a respeito de crescimento zero, a respeito de economia ecológica. Nós somos os novos comunistas, né? Os que falam em economia ecológica, crescimento zero. Aliás, sempre o comunismo foi associado à ecologia, ao meio ambiente, né? Porque afinal trabalha contra o capitalismo, contra o crescimento. Olha, não existe harmonia entre derrubar floresta, matar animais, poluir água, poluir o ar, em nome de ter luxos, de aumentar consumo de coisas desnecessárias. Você trabalha para comprar coisas que você não precisava, né? Simplesmente te empurram para isso, né? No consumismo exagerado, né? Então, veja que a política ela gira em torno de crescimento. O tempo todo se fala de crescimento econômico, né? O crescimento econômico tem a ver com a demografia, né? Eu, por exemplo, já falei para vocês, eu já dei minha colaboração. Eu não tenho filhos, não pretendo ter. Então, assim, o crescimento demográfico e o aumento do consumo, eu procuro ser um consumidor consciente, agride a natureza, agride o tempo todo. Então, para de crescer, estabiliza, já está bom. Nós já estamos num nível que vocês que têm filhos aí ou pretendem ter filho, vocês já roubaram bastante recursos naturais dos seus filhos e dos seus netos já. É isso que a sociedade atual está fazendo. E nós já fomos roubados pelos nossos pais e os nossos avós também, porque esse negócio vem desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É um tal de se tirar recurso natural e não repor. E aí nós estamos numa crise ecológica que está chegando a um ponto que não tem mais como voltar atrás. Bom, não vou puxar mais isso daria 2 horas de conversa. Vamos em frente. Bom, o próximo quadro aqui, eu apresento para vocês, tem aqui, Mudanças Climáticas Globais. Esse é o título dessa tabelona que está aí. A fonte é adaptado de Hari et al., de Desertificação, Causas e Consequências, de Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992. Então veja lá, quando se fala de mudanças climáticas, né? Então aparece aqui 5 termos, né? Revolução climática, mudança climática, flutuação climática, interação climática, alteração climática. Veja lá a duração.
Vamos direto aqui na mudança climática. Mudança climática, nós estamos falando em 10 milhões de anos a 100 mil anos. Então, presta atenção que é um termo que está classificado em ciência, mudança climática. Mudança climática só é atribuído a fenômenos maiores do que 100 mil anos, a 10 milhões de anos. Olha lá, causas prováveis: mudanças na órbita de translação e na inclinação do eixo terrestre. Então, falar em mudança climática é um negócio muito drástico. O que nós estamos falando no dia a dia é isso aqui, ó, é alteração climática, que é uma duração muito curta, e as causas prováveis: atividade antrópica, urbanização, desmatamento, armazenamento de água. Está aqui. Então, os assuntos do nosso cotidiano, eles estão associados à alteração climática. Então, quem tem informação científica robusta não deveria falar em mudança climática. Fale em variabilidade climática, porque o clima varia. Fale em alteração climática, mas não em mudança climática. Não é um simples sinônimo, mudança para alteração. Mudança já tem o seu quadro específico para coisas muito amplas. Um outro quadro aqui, esse foi tirado de Conte, o professor José Bueno Conte, é um professor aposentado, titular da Universidade de São Paulo, da área de climatologia, que foi meu professor, amigo, participou de banca, participei com ele, ele me avaliando e participei de banca avaliando orientado dele, né? E eu fiz um curso com ele chamado Desertificação de Áreas Tropicais, e aqui ele apresenta modalidades de desertificação. Então tem desertificação climática e desertificação ecológica aqui nesse quadro. Então, é a isso que a gente deveria se preocupar. Então, quando se fala dessas alterações climáticas, é porque está havendo, olha lá, diminuição de água no sistema natural. Criação de condições semelhantes a dos desertos. Isso está acontecendo em cidades, criando-se condições semelhantes a desertos. Veja aqui como indicadores de desertificação climática: elevação da temperatura média, agravamento do déficit hídrico dos solos, aumento do escoamento superficial, torrencialidade das chuvas, intensificação da erosão eólica, redução das precipitações, aumento da amplitude térmica diária, diminuição da umidade relativa do ar. Então veja, isso são indicadores de desertificação climática. E a desertificação ecológica? Vamos ver os indicadores. Desaparecimento de arbustos e árvores, desmatamento, aumento das espécies espinhosas, xerofíticas, elevação do albedo, ou seja, maior reflectância na faixa do infravermelho, mineralização do solo, a perda de humus em encostas com mais de 20 graus de inclinação, forte erosão do manto superficial, formação de vossorocas ou bossorocas, invasão maciça das areias. Vamos ver causas da desertificação climática: mudanças nos padrões climáticos. Está se falando de padrões climáticos, não de mudança climática. São alterações que estão acontecendo. Na desertificação ecológica, crescimento demográfico e pressão sobre os recursos. Então, que se use, ao invés de mudanças climáticas, o conceito de alteração climática, variabilidade climática, e que se tome coragem em falar de processo de desertificação. Parece que as pessoas têm um arrepio na espinha quando fala essa palavra desertificação. Toda vez que se derruba floresta, está se provocando desertificação.
O agronegócio ele é algo temporário em solo tropical, porque o solo tropical não aguenta sustentar por tanto tempo sem rotação de culturas. Não aguenta. Então, o que se faz é um empobrecimento a cada colheita. Então, estamos sim provocando desertificação. Esse é o melhor termo. Bom, mas vamos em frente. Isso foi só para aquecer. Apesar que foi um aquecimento de 20 minutos, né? Bom, então eu apresento para vocês poluição atmosférica, energia eólica e energia solar. Esses são os assuntos de hoje. Então vamos começar aqui com a poluição atmosférica. Então eu apresento a vocês aqui uma tabela cujo título é Limites padrões de concentração de poluição do ar permitidos nos Estados Unidos. É uma tabela antiga, porque foi tirada lá do IOAD, é de 1974, é da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e diz aqui, poluente e a carga de poluentes por metro cúbico de ar. Então está mostrando aqui alguns números, e essa tabela está lá no texto, eu fiz a leitura dela, mas tem aqui, olha, monóxido de carbono, óxido de enxofre, composto de hidrocarbono, óxido de nitrogênio, oxidantes petroquímicos, por exemplo, ozônio, e particulados, que são os aerossóis sólidos. E aí vem os índices que eles propuseram, né? Esses índices dependem do país, depende do estado brasileiro, e esses índices são manipuláveis, viu? Vocês da área de geografia, área de ciências ambientais, muita atenção nisso. Eu poderia contar uma história, mas vai ficar muito longo aqui, do que o estado de São Paulo andou aprontando com, com esses índices. Porque, por exemplo, você pega aqui o óxido de enxofre, ele tem aqui 80 microgramas com média anual e 365 microgramas como máximo. Em São Paulo, o que era máximo virou a média anual. Tá? Então, os caras conseguem manipular dados. Viu? Bom, essa outra ilustração, ela está também lá no IOAD, ela vem de Sellers, 1965, tem aqui 6 desenhos de chaminé com suas respectivas fumaças, ou cone de fumaça saindo aí, e no texto que eu indiquei para vocês, o texto que eu li, tem aqui a descrição, mas então tem aqui, por exemplo, o primeiro, tem aqui condições de forte variação sinuosa. Então, a fumaça aqui, ela está formando uma onda, né? Formando uma sequência de S's, uma cobrinha, né? Então indica que o vento aqui está variando muito e o problema é que essa fumaça ela está alcançando o chão. Então, por mais alta que seja a chaminé, tem pedaços aqui desse corpo de cobrinha aí que está batendo no chão. Né? Esse é o problema. Bom, o outro aqui são condições de fraca variação em cone. Essa é uma situação melhorzinha, em que abre um triângulo, que é um cone, a partir da chaminé, e não atinge o chão, apesar de ser muito horizontalizado. O terceiro é a condição de inversão atmosférica, no qual forma aqui praticamente uma linha de fumaça paralela ao chão, porque ela não consegue dispersar para cima, porque tem uma camada de ar mais frio e pesado que não deixa o ar subir. Né? Então é quando tem a inversão térmica. O número 4 também tem aqui uma inversão térmica, aqui, mas é uma inversão que permitiu, pelo menos, a fumaça ela abrir um leque um pouquinho maior, mas ela vai também paralelo aqui ao chão. Né? Tem uma outra aqui no número 5 e no número 6, também são condições de inversão, e tanto no 5 quanto no 6
forma uma camada reta em cima e a fumaça por baixo fica mais encrespada e ela alcança o chão. Esse é o pior, porque a fumaça está vindo para o chão, né? Então são chamados penachos de fumaça de chaminés, né? Bom, o próximo chama-se Mudanças Climáticas Produzidas pela Cidade, segundo Landesberg, 1970. O que mostra que esse termo, mudanças climáticas, ele é antigo, né? E o IOAD, ele utiliza, né? Então, o que fazer, né? Se os clássicos do assunto usam, né? Por isso que o pessoal acaba falando em mudanças climáticas, né? Sem tomar o devido cuidado. Mas ele coloca aqui, né, os elementos aqui, poluente, e comparando com a zona rural que se produz na cidade, né? Então, vamos lá. Os poluentes aqui. Partículas sólidas é 10 vezes maior do que da zona rural. Dióxido de enxofre, 5 vezes maior. Dióxido de carbono, 10 vezes maior. Monóxido de carbono, 25 vezes maior do que na zona rural. A radiação total sobre a superfície horizontal, 15 a 20% menos na cidade. Ultravioleta no inverno, 30% menos. Ultravioleta no verão, 5% menos. Duração da radiação, 5 a 15% menos, devido às construções dos prédios, muita sombra, né? Nebulosidade, cobertura de nuvens, 5 a 10% a mais. Nevoeiro no inverno, 100% a mais. Nevoeiro no verão, 30% a mais. Eu via isso muito claro na cidade de São Paulo. É incrível como que em São Paulo, quase que diariamente, no fim de tarde, tem nebulosidade. Por conta da quantidade de aerossóis na atmosfera, o particulado provoca maior nebulosidade. Precipitação, quantidade total, 5 a 10% a mais, chove mais nas cidades. Dias de chuva com 5 milímetros, 10% a mais. Queda de neve, 5% menos. Dias com neve, 14% menos. Chove mais por causa do calor das cidades, que formam ilhas de calor, acaba concentrando mais chuva. Temperatura média anual, de 0,5 a 1 grau a maior. Mínima de inverno, de 1 a 2 graus a mais. Aquecimento graus dia, 10% menos. Umidade relativa média anual, 6% menos. No inverno, 2% menos. Verão, 8% menos. Ou seja, as cidades são mais quentes, são menos úmidas, portanto mais secas, mais quentes. Quando chove, chove em maior abundância, são os temporais. Tem maior nebulosidade, tem menos radiação do sol chegando, tem mais poluentes. Agora a velocidade do vento. Média anual 20 a 30% menos, movimentos extremos 10 a 20% menos, calmarias 5 a 20% a mais. Então, tem mais calmaria porque os prédios interrompem a circulação do vento. Então, o vento circula mais devagar nas cidades e, com isso, a maior concentração de poluição. Bom, esse outro quadro agora chama-se Ciclo de Vida dos Aerossóis na Atmosfera. Então aqui está mostrando uma superfície que tem indústrias, tem queima de biomassa, tem emissões veiculares, tem aqui o oceano. Então vamos ver. O oceano aqui está mandando, por exemplo, sal marinho para a atmosfera. Os veículos, mais a biomassa aqui, está mandando poeira, fuligem e compostos orgânicos para a atmosfera. Tudo isso vai formar o chamado aerossol primário, os CCNs, né, que seriam aqueles centros nucleadores de nuvens, né, os centros condensadores de nuvens. E aí está mostrando depois aqui a ativação de nuvem. Então, quanto mais aerossóis tiver na atmosfera, mais nuvens vai se formar. E depois tem aqui uma remoção, que é a partir da própria chuva que acaba caindo lá nos oceanos, né? Depois a parte de indústria. Tem aqui o dióxido de enxofre, tem os óxidos de nitrogênio e os orgânicos saindo tanto da queima da biomassa quanto da indústria, formando oxidação, nucleação,
formando aqui o chamado aerossol secundário, provocando condensação, crescimento, coagulação e novamente formando nuvens. Então existe aí esse ciclo, porque conforme chove, esses aerossóis eles caem de volta no chão, mas o tempo todo, tanto os oceanos quanto as emissões humanas estão mandando aerossóis particulados para a atmosfera. Bom, esse outro quadro chama-se distribuição de tamanho. Então aqui tem uma linha de medidas em micrômetros, que é o diâmetro da partícula. Então na esquerda estão os menorzinhos, 0,001 micrômetro, e depois vem numa escala de 10 em 10, né? Para a direita, 0,01, 0,1, 1, 10, 100 micrômetros, né? E tem aqui dois nomes bem genéricos, né? Mostrando que acima aqui de 2 micrômetros até 100 são as partículas grossas. Então, partículas grossas, elas caem, elas sedimentam. Então, está escrito aqui que isso tem a ver com solo, emissões, mar, vulcões e plantas. Então, são partículas mais grossas. Abaixo de 2 micrômetros até 0,001 são as chamadas partículas finas. E nas partículas finas ainda tem 3 subdivisões. Então, a menorzinha delas, partículas ultrafinas, a do meio chamados núcleos de Aitken, é o nome do cientista, Aitken, e o outro é moda de acumulação. Então, partículas ultrafinas. Tem aqui nucleação homogênea, vapores de baixa volatilidade, conversão química de gases para vapores voláteis. Então, estamos falando aqui mesmo de coisas muito pequenas que são vaporosas. No nível agora chamado núcleos de Aitken, 0,01 a 0,1. Então aqui é a coagulação. Então na coagulação tem vapores quentes que condensam, partículas primárias que coagulam, outros agregados, e tem vapores aqui de baixa volatilidade. Volatilidade é que evapora fácil, né? Então é de baixa volatilidade e todos eles vão para o nível da chamada coagulação. Bom, e na moda de acumulação, também tem aqui as gotas, que são formadas aqui pelo núcleos de condensação de nuvens, né? e de gases, vapores, que acabam caindo na forma de chuva. Então, os aerossóis eles estão espalhados por aí, mas principalmente aqui as partículas grossas. Então, podemos falar em partículas finas e partículas grossas. Bom, eu trouxe esse quadro aqui de padrões de qualidade do ar, tirado da CETESB, e é adaptado da resolução CONAMA número 3, de 28 de junho de 1990, publicação brasileira 1990. Né? Bom, então existe essa resolução CONAMA, que fala em padrões primários e padrões secundários. Então vamos ver, padrões primários são nacionais de qualidade do ar. Níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, então se fala de níveis máximos. Padrões secundários, níveis desejados de concentração de poluentes. Então, também é o que dá para aguentar, né? Então, essa tabela ficou pequenininha, mas aparece aqui, por exemplo, um poluente como partículas totais em suspensão. Tem aqui um tempo de amostragem 24 horas. Padrão primário aqui tem 240 microgramas por metro cúbico, um padrão secundário 150 microgramas por metro cúbico. Bom, então esse é o que foi aí estabelecido pela CONAMA. Partículas inaláveis, então que a gente não respira, inaláveis, também 24 horas. Padrão primário, 150 microgramas por metro cúbico, e o secundário também
150 microgramas por metro cúbico. Bom, depois vem aqui fumaça, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono. Então tem padrões estabelecidos aqui, olha, 24 horas fumaça, dióxido de enxofre 24 horas, dióxido de nitrogênio 1 hora, monóxido de carbono 1 hora, ozônio 1 hora. Então são padrões estabelecidos com as suas respectivas quantidades aí, né? E que então precisa, para o órgão que faz a fiscalização, precisa ter uma legislação. Então, assim funciona, qualidade do ar e qualquer outro tipo de poluição, né? Bom, outros dois termos, que são conceitos que aparecem quando se fala de poluição do ar, é o black carbon e o brown carbon. Então, um é o BC, black carbon, o carbono negro, escuro, e o brown carbon, que é BRC, né, que seria o carvão marrom, né? Então, são tonalidades, né, mostrando que o marrom é um pouquinho menos poluente do que o escuro, né? Então, vamos ver. Entre os aerossóis carbonáceos, duas componentes se destacam. O black carbon, BC, que consiste em partículas emitidas em processos de combustão em alta temperatura e alta eficiência. O brown carbon, BRC, que consiste em partículas emitidas em processos de combustão em baixa temperatura e lenta, e gerados em processos químicos atmosféricos. Bom, os dois são poluentes, né? E aqui tem um quadro mostrando, ficou muito pequenininho o desenho aqui, mas está mostrando aqui o black carbon, BC, em processos de aerossol em sistema climático. Então está mostrando aqui o oceano com emissões aqui de navio pela chaminé, está mostrando construção civil, a fuligem que sai das chaminés não, escapamento, né, dos automóveis, dos caminhões. Aí tem sim chaminés também de fábricas, tem a cozinha residencial, no famoso forno a lenha, né? E queimadas em agricultura, queimadas em floresta, tudo isso vai gerando o aerossol chamado black carbon, que vai misturando também com os gases emitidos em todo esse processo e que depois vai formar nuvens. Tem aqui também uma aeronave também emitindo esses black carbon também. E tudo isso aí vai formar mais nuvens, as nuvens vão refletir mais luz, vai provocar maior quantidade de poeira que cai na neve. A neve ela reflete menos, acaba guardando mais radiação infravermelha e derretendo, né? Porque ela vai ficando escura e ela vai guardando mais calor, né? E que isso acaba provocando derretimento de neve, né? Bom, e aqui diz assim o texto: figura ilustrando a produção, transformação e deposição da black carbon na atmosfera terrestre, segundo Bond et al. 2013. A ilustração mostra o complexo comportamento do black carbon na atmosfera, com emissões industriais, queimadas, transporte e outras. A deposição em neve é importante na alteração do albedo terrestre, também é ilustrado seu papel no desenvolvimento de nuvens. Então, maior quantidade de aerossóis, maior quantidade de nuvens. Mas o problema é o aerossol que cai na neve e escurece a neve e provoca o derretimento. Bom, agora o brown carbon. Tem um texto aqui sobre o carbono marrom. Ele consiste em partículas de carbono orgânico com propriedades de absorção de radiação visível e ultravioleta. É conhecido pela sua cor amarronzada, clara, absorve fortemente os comprimentos de onda próximos do ultravioleta. Exemplos: alcatrão produzido por combustão lenta de baixa temperatura, produtos de degradação a partir da queima de biomassa, misturas de compostos orgânicos emitidos a partir do solo e compostos orgânicos voláteis emitidos pela vegetação após serem oxidados na atmosfera.
Muito bem, agora vamos para o assunto queimadas e desflorestamento, que é outro emissor de aerossóis. Então, coloco a informação aqui que 15 bilhões de árvores são derrubadas por ano. É brincadeira, né? 15 bilhões de árvores são derrubadas por ano. 476 árvores por segundo. É mais do que se consegue reflorestar. Nós estamos numa situação de que nós declaramos guerra contra as árvores e quem vai perder é a humanidade. Aqui um mapa publicado pela BBC, usando aqui fonte da NASA, FIRMS V2RS, isso aqui são dados de satélite. O título é Mundo em Chamas. Incêndios e anomalias térmicas, incluindo vulcões e queima de gás, entre 15 e 17 de setembro de 2020. Diz aqui embaixo, cores mais escuras significam maior atividade térmica. Bom, as partes que mostram o globo terrestre em branco, está tudo bom, né? Agora, o que chama muita atenção são aqui focos, um vermelho amarronzado rodeado por áreas em laranja. Então a gente vê quase que o Brasil inteiro em laranja. Só não aparece aqui a boa parte do sul do Brasil, que está em branco. Está em branco os sertões áridos do Nordeste, está em branco aqui as áreas mais verdes do norte do Brasil, que ainda estão preservadas. Agora, a fronteira agrícola entre o cerrado e a mata amazônica e o Pantanal, está tudo aqui em vermelho queimando e o resto está tudo em laranja no Brasil, né? E o Brasil é o campeão aqui, né? É o campeão. Agora, tem também na África mais central, que a gente vê também a África queimando de leste a oeste, Madagascar quase inteira. Nos Estados Unidos, o foco principal é na Califórnia, por conta dos incêndios, né? E tem algumas coisas aparecendo também lá na Austrália, no leste da Austrália, quase toda a Indonésia, e vários focos no norte da África, pelo Oriente Médio, pela China. A China que deveria também ser uma campeã e não é. Ela só aparece aqui em laranja. Aparecem alguns focos maiores aqui próximos da Sibéria. E em toda a Europa a gente vê essa parte de anomalias térmicas um pouco mais alaranjado. Destaque aqui para Portugal, para Itália, para Alemanha, aqui para a região da Turquia também, com Grécia. Bom, e o resto está em branco, né? Buracos na camada de ozônio. Esse é um assunto menos falado, mas vamos entender o que acontece. Então eu mostro para vocês aqui um gráfico de 2006, mostrando aqui uma média de quantidade de ozônio de 1960 a 79, que aparece com uma linha verde, acima de 360 DU, que seria essa unidade Dobson, que é a unidade medida de ozônio, e o gráfico mostra de 1960 na esquerda até 2100 na direita, e ele apresenta também dois gráficos, um para o hemisfério norte e outro para o hemisfério sul. Então aparece aqui, de 1960, estava aqui alto a quantidade de ozônio nos dois hemisférios. Quando chega em 1995, os dois caíram, mas o hemisfério sul é o que caiu mais. E tem aqui uma projeção para 2030, 2065, 2100, nos dois mostrando que deve aumentar novamente a concentração de ozônio. Então, mostrando que aparentemente a crise já foi, ou nós ainda estamos nela, porque nós estamos em 2020 ainda com
níveis de ozônio baixo, mas que a perspectiva é que suba. Esses são dados do NOAA, que é o órgão dos Estados Unidos de estudos da atmosfera e do oceano. Agora, um outro gráfico feito por imagens, feito pela União Europeia, pela Agência Europeia do Espaço, vinculada à ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, feito pelo satélite Copérnicos, e aqui mostrando de 1979, desde 17 de setembro de 79 a 30 de setembro de 2019, o total anual máximo da extensão do buraco de ozônio. Então, o que a gente percebe é que o buraco de ozônio tem que aparecer num azul muito forte e de 1979 a 84 já tinha alguns sinais, em 83 inclusive, só que em 85 formou o buraco de ozônio, ele continua em 86, 87 muito grande, 88 menorzinho, 89 ele voltou a aumentar, 90 ele está grande, 91 estava grande, 92 diminuiu, 93 diminuiu, 94 aumentou de novo, 95 está grande, 96 diminuiu, 97 o pior até agora, 98 também tão ruim quanto, 99 um pouquinho menos, 2000 ele agora estava maior em extensão, mas menor em quantidade de ozônio, 2001 tudo desgraçado, porque estava muito grande aqui o buraco, 2002 caiu um pouco, 2003 nem tanto, 2004 caiu bastante, 2005 voltou a aumentar, né? 2006 também, 2007 caiu, 2008 o buraco continua grande, mas aumentou a quantidade de ozônio, 2009 tudo ruim de novo, 2010 caiu um pouco, 2011 começou a cair, 2012 um pouquinho, 13 também, 14 voltou a aumentar, 15 voltou a aumentar, 16 já diminuiu, 17 diminuiu, 18 diminuindo a quantidade, 19 os menores números até então, 2019 números assim comparáveis a entre 1982 e 1983. Bom, e agora um outro gráfico também mostrando uma projeção para 2040, 60, 80, 2100, mostrando também a quantidade de ozônio que vem caindo de 1960, 1980, 2000, e quando mostra 2020 aumentando a quantidade de ozônio, e a ideia é que vai aumentar em 40, 60, 80, e lá para 2080 e 2100 vai chegar em níveis dos anos 60, né? E aqui está se colocando que os piores níveis se alcançou em 2015. Bom, por que disso? Porque tem um controle internacional sobre concentração de poluentes que agridem a camada de ozônio. É isso, simples assim. Então aqui tem 4 gráficos de concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Então o primeiro deles é o dióxido de carbono, CO2, mostrando que desde 1975 a 2020 vem só aumentando a concentração de dióxido de carbono na atmosfera em partes por milhão. Então, era de pouco acima de 330 para chegar próximo de 410, 330 para 410. Óxido nitroso, o N2O, mesma coisa, também partes por bilhão, partiu de 300 partes por bilhão perto de 1978, chegando a mais de 335 em 2020. Também gás de efeito estufa. O metano, esse é um problemaço, CH4, também partes por bilhão, em 1980, perto de 1550, para 1850 em 2020. E agora partes por trilhão de gases que agridem o ozônio
e também são de efeito estufa, né? Então tem o CFC12, que mostra aqui que ele foi aumentando a concentração desde 1978, ele estabilizou em 95, 2000, por volta de 2005 começou a cair e ele vem caindo em 2020, mas ainda num patamar muito elevado, vem caindo pouco. O CFC11, que também atingiu seu máximo nos anos 90 e depois vem caindo suavemente. Agora, o HCFC22 e o HCFC134A, esses são menos agressores, ou quase nada agressores da camada de ozônio, e vai aumentando a quantidade deles em substituição aos CFCs que são agressores. No Brasil, vamos lá, esse índice chamado PDO, que é o potencial de destruição de ozônio, ele mostra no gráfico aqui várias curvas e vem mostrando que desde 92 medido, em 99 alcançou um pico de consumo de CFCs, de potencial de destruição de ozônio, e de 99 em diante caiu. Voltou a ter um pico em 2003, muito baixo, mas ele vem caindo para índices assim, praticamente zero. Então, em 2006 para 2007, todos esses gases eles atingiram nível zero. Que gases são esses? É o CFC1, o CFC11, CFC12, CFC113, CFC 114, CFC 115, CFC 211. Então esses gases todos eles foram proibidos no Brasil e por isso a partir de 1999 houve essa redução e a partir de 2007, portanto, zerou-se essas emissões. E por outro lado, tem os HCFCs, que eles vêm aumentando a concentração, mas eles continuam destruindo a camada de ozônio, como eu disse, destrói menos, né? Mas eles vêm aumentando a concentração, que seria o HCFC1, HCFC22, HCFC 141B, HCFC 123, o 124, 142B, 151 e 225. Que eles aumentaram a partir de 1999. Então, eles substituíram os outros, né? Mas eles continuam com potencial de destruição de ozônio, apesar de ser menor. Ou seja, o ozônio não está totalmente protegido, só é menos destruído. Tá? E por último desse assunto aqui, os efeitos ambientais decorrentes da diminuição de ozônio na atmosfera. Então, eles chamam aqui de mudança climática, né? Climate change, um aumento de radiação ultravioleta do tipo B na superfície da Terra. Fala aqui que afeta diretamente a saúde humana, afeta como? Afeta os olhos, na formação de cataratas e cegueira. O ultravioleta faz isso, então por isso que as lentes de óculos de todos os tipos e principalmente aquelas que são usadas do lado externo das construções, que são os óculos chamados escuros, eles têm que ter lentes com camadas protetoras para o ultravioleta tipo A e tipo B. Bom, outra, aumenta a incidência de câncer de pele, então precisa-se usar bloqueadores solares, filtros solares com proteção UVA, UVB, e diminui também o sistema imunológico, causando então problemas aí de saúde. Né? Bom, no nível dos animais, também a quantidade de ultravioleta ele
afeta diretamente aos animais aquáticos, que vivem em camadas mais elevadas da água, portanto, tomando diretamente ultravioleta, e também as plantas terrestres que são afetadas pelo ultravioleta e, portanto, elas sofrem diretamente com o ultravioleta e depois o ser humano se alimenta desses animais aí e dessas plantas, né? Bom, outro problema aqui é por meio das chuvas, que se tornam cada vez mais acidificadas, porque passa a ter maior quantidade de ozônio troposférico e não mais ozônio estratosférico, porque ao mesmo tempo que o ozônio ele é destruído na sua camada original, aí por volta de 15, 30, com concentração perto de 50 quilômetros, a poluição do dia a dia urbana provoca a formação de ozônio. E o ozônio, com mais aerossóis ácidos, provoca chuva ácida, que é principalmente com ácido sulfúrico diluído na água, e que isso afeta diretamente a vegetação e afeta também a respiração humana, problemas cardíacos, tudo isso por conta de poluentes e do ácido que tem no ar. Bom, então eu coloquei aqui um logotipo da comemoração aí de 30 anos de correções ou cura da camada de ozônio, que começou em 1985 essa campanha, e o pessoal considerou aí em 2015, com 30 anos, que a camada de ozônio vem se recuperando. Não tanto assim, eu não seria tão empolgado com isso, mas enfim, se vê alguma coisa, né? O dia 16 de setembro é o Dia Mundial do Ozônio, né? Então esse é um dia mundial, 16 de setembro. Bom, agora um assunto, poluição luminosa. Alguns de vocês aqui conhecem esse assunto, como é o caso da Miriam, da Patrícia, do Joviton, que estudaram já bastante esse assunto da poluição luminosa. E esse é um assunto que não está habitualmente na literatura, ele não é destacado como uma poluição atmosférica por ignorância dos ambientalistas, dos ecologistas, que desconhecem esse problema. Eu não vou me prolongar nisso, vou tratar muito rapidamente, para vocês terem uma ideia aqui. Problemas são os tipos de luminária. Então, aqui tem um pedaço de céu e tipos de luminária. Então, uma luminária que seja daquele tipo bolinha, que ela manda a luz para todo lado, ela é muito ruim, porque ela manda luz inclusive para cima, para o céu fica tudo claro, e em volta o ar também fica claro. Uma bolinha que tem uma tampinha por cima, ela ainda é ruim, porque vaza a luz dos lados ainda subindo, mas ela ainda é um pouco melhor. Então a primeira é muito ruim, a segunda é ruim, a terceira já é boa, porque ela coloca uma tampinha que não é quase que um chapéu, em que não deixa a luz subir, então a luz ela só vai para baixo, mas ainda assim paralelo ao chão. E o ótimo é aquela luz que forma um cone no chão. E o que a gente vê é que no ótimo, a pessoa iluminada por essa lâmpada, ela está melhor visível do que no bom, no ruim, no muito ruim. Porque no muito ruim afeta inclusive a visão de quem está chegando, né? Então, esse tipo de iluminação ruim, muito ruim, em estradas, em ruas, à noite, é muito ruim para os motoristas, né? Então, quando se fala de segurança pública, estar associado a mais luz, tá tudo bem, só que a luz precisa ser otimizada, ela precisa ser concentrada para o chão e não escapando para os lados e para cima. Então eu vou apresentar aqui para vocês a chamada escala de Bortley,
BORTLE, Bortle, é uma escala numérica de 9 níveis que mede o brilho do céu noturno de uma localidade em particular. Ela quantifica a observabilidade astronômica de um corpo celeste e a interferência causada pela poluição luminosa. John Bortle criou a escala e publicou seu estudo na edição de fevereiro de 2001 da revista Sky and Telescope para ajudar astrônomos amadores a avaliar e comparar a escuridão de um local de observação. Então está aqui a escala de Bortle para o céu escuro. Então vai de 1 a 9. Então o 1 é excelente, é um céu bem escuro. O 2 é um céu escuro, mas ainda assim não é muito escuro. O 3 é um céu rural, que já tem um pouco de poluição. O 4 já seria uma transição entre o rural e o suburbano, com um pouco de poluição. O 5 é um céu suburbano da periferia, que já é um céu ruim. Então, o céu suburbano já é ruim, só se vê estrelas brilhantes e o céu já ganha uma coloração mais acinzentada. O 6 em diante já é bem ruim, que é um céu suburbano, mas ainda brilhante, que a gente vê ainda estrelas muito brilhantes. O 7 é uma transição do suburbano para a cidade, em que o céu já é muito claro e se vê poucas estrelas brilhantes. E o 8 e o 9 já seria o céu mesmo do centro de uma cidade, muito claro, que se não vê estrelas nenhuma, né? Bom, aqui em Goiânia, por exemplo, o céu do planetário, quando eu cheguei há 13 anos, era um céu tipo número 5, que era um céu suburbano. Mas aqui em Goiânia eu ainda via um pouquinho de um céu número 4, que é um suburbano rural, né? Com o passar do tempo, o céu, em geral, em Goiânia, se tornou um céu número 6, que é um céu brilhante suburbano. Em alguns locais chega ao nível 7, que é o suburbano transição para o cidade, né? Bom, aqui uma fotografia feita aqui a partir de um voo, né? Pode ser de helicóptero, pode ser de avião, mostrando aí a fotografia noturna de uma cidade em que se vê predominantemente a cor laranja e em alguns lugares se vê até outras cores mais azul, mais branco, mas o laranja predomina. O laranja até que é o que prejudica menos. O que prejudica muito mesmo é a luz branca. Não vou discutir isso, mas tem uma série de complicações aí para os olhos e para a atmosfera. Então eu chamei isso daqui de um air glow artificial. Nós já vimos aqui nesse curso o que é um air glow, que ele é aquela reemissão que o gás nitrogênio e oxigênio faz a partir do estímulo que ele recebe da luz do sol, e à noite ele torna-se luminoso. E aqui o que está acontecendo é que o oxigênio e o nitrogênio da atmosfera eles são excitados eletronicamente pela luz das cidades, e o céu também reemite luz. Então tem aqui uma dispersão da luz nos aerossóis, que forma uma camada clara por cima de uma grande cidade, e a própria atmosfera ainda reemitindo luz a partir da excitação, né? Então, o brilho conhecido como air glow, ou luminescência atmosférica, emitido por moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são energizados pela radiação ultravioleta emitida pelas lâmpadas. Aqui um mapa mundial de poluição luminosa 2016, e a gente nota pela legenda onde aparece escuro, são grandes áreas da África, na Sibéria, na Amazônia, no norte do Canadá, quase que toda a Austrália, o sul da Argentina e do Chile, né? Mas tem aqui concentrações num vermelho, um laranja, um verdinho, nas áreas de maior densidade urbana do mundo. No caso do Brasil, onde estão as maiores concentrações de cidades, né? No sul, sudeste, nordeste,
aparece bem destacado no centro-oeste aqui Brasília e a região metropolitana de Goiânia, né? E o entorno de Brasília, se destacam além das outras grandes cidades brasileiras, a Europa inteira, todo o leste dos Estados Unidos e sul, né? A Índia inteira, todo o leste da China, o Japão inteiro, né? Como áreas de maior concentração de poluição luminosa. Aqui o mapa específico da América do Sul, no qual a gente consegue ver as manchas brancas e vermelhas aqui na região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, aparece aqui em Buenos Aires também, aparece região de Caracas, na Venezuela, e depois manchas amarela esverdeada em torno das grandes cidades, e a gente vê aqui em destaque Goiânia e Brasília, e uma área ainda escura na América do Sul, na Amazônia, né, sul-americana e no sul da Argentina. Aqui é uma imagem aérea, na verdade é uma imagem espacial, né, feita aqui de Brasília, e aqui aparece nitidamente as construções aqui. A gente vê o Lago Paranoá escuro aqui, a região do Aeroporto Internacional de Brasília, o Parque Nacional de Brasília bem escurinho. Aqui está a cidade de Brasília, onde está a Ceilândia. A gente vê nitidamente as estradas, os quarteirões, porque se é visível, é porque está vazando luz para o espaço, porque o chão não está sendo adequadamente iluminado, porque o chão está refletindo muito também, bom, enfim. Então, do dia 19 ao 26 de abril é a Semana Internacional de Céu Escuro. Existe essa associação, a IDA, International Dark Sky Association, comemora. O dia 16 de maio é o Dia Internacional da Luz, mas desde que essa luz seja corretamente utilizada, né? E o dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, porque poluição luminosa provoca câncer. Isso também é uma longa história, mas a ideia básica é, se você não respeita 8 horas de sono num ambiente escuro, existe uma tendência de a serotonina ter problemas na produção, isso tem a ver com outros hormônios e, enfim, o resultado acaba sendo câncer. Então, trabalhadores noturnos são muito propensos a ter câncer. Bom, vamos caminhando para o final. Energia eólica e energia fotovoltaica, né? Então, vamos lá, energia eólica. Então, vamos lá. Energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de vento para produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. A energia eólica, enquanto alternativa aos combustíveis fósseis, é renovável, está permanentemente disponível, pode ser produzida em qualquer região, é limpa, não produz gases de efeito de estufa durante a produção e requer menos terreno. O impacto ambiental é geralmente menos problemático do que o de outras fontes de energia. Então tem aqui um mapa de 2019 mostrando a energia eólica e são dados de 2020 de um levantamento aqui, Our World in Data Based on BP, Statistical Review of World Energy 2020. Our World in Data é o nome dessa companhia que fez o mapa. E aqui está mostrando algumas regiões do mundo que tem energia eólica, a maioria está em branco aqui, que não tem informação nenhuma. E aí tem uns dados aqui, em verdinho, é de 4 a 5% da energia primária utilizada sendo eólica. E o Brasil está bem, porque o Brasil está aqui no verdinho, ó. O único, aliás, em todo o continente América. O Brasil é o que mais usa energia eólica. E junto com países aqui, ó, do norte da África e da Europa.
né? Destaque para a Alemanha, destaque para a Finlândia, destaque para o Reino Unido, para Espanha, Portugal, Grécia, né? E depois vem aí outras cores, países que estão abaixo de 4%, 3%, 2%, 1%, né? Países que usam menos energia eólica. Mas a ideia é que o pouco que o Brasil usa já o coloca numa situação até privilegiada no mundo. O Brasil precisa aumentar a produção eólica, né? Agora vem um gráfico da capacidade instalada de energia eólica no mundo e mostra que de 1996 a 2019 vem crescendo exponencialmente a quantidade de energia eólica no mundo. Então, em gigawatts. Então, em 1996 era 6,1. 6,1. 2019, 650. Cresceu num fator 100. Deixa eu ver. Olha, 6,1 em 1996. Em 2005 e 2006 já tinha aumentado em 10 vezes, porque 2005 é 59,1, 2006 é 74. Então, comparado em 10 anos, a energia eólica no mundo cresceu 10 vezes. E portanto, vamos ver, mais 10 anos, que é 2016, 2017, também cresceu outros 10%. Então, é um fator que a cada 10 anos é multiplicado por 100. Olha que beleza. Está aumentando a quantidade de energia eólica no mundo. Que coisa boa. Então, tem uma fotografia aqui mostrando um primeiro plano um clássico moinho de vento e um parque eólico com os modernos aerogeradores, que são grandes colunas com 3 pás que giram, né? O moinho de vento ele tem 4 pás que gira, né? E o moinho de vento está aqui do lado, inclusive, de um corpo d'água, porque ele foi inventado para bombear água e, ao mesmo tempo, ele serve para girar um sistema que moe grãos. Então, esse movimento que o vento faz nessas casas, que são moinhos de vento, ele tem essa dupla função, bombeamento de água e moagem de grãos. E os aerogeradores, eles são bem altos, eles são da altura de edifícios aí de 20 andares ou mais, com essas 3 pás muito grandes. Cada aerogerador desse é maior que um avião Boeing 747, cada um desses. E eles são, então, muito poderosos para girar com o vento e produzir energia elétrica. Aqui tem um esquema do que é o aerogerador, tirado aqui do site, né, engenheironaweb.com. Então tem aqui mostrando o vento chegando, tem as pás do rotor, então as pás giram, aí lá em cima ele parece um grande ventilador, né? Então no cilindro onde estão as pás tem uma caixa de transmissão. Esse cilindro ele é chamado de nacelle, que é a cobertura do corpinho do que seria o ventilador, né? Nacelle. Lá dentro tem um gerador. Que se deixe claro que essa caixa de transmissão ela funciona como a transmissão que tem num veículo, que o veículo tem na caixa de transmissão as marchas e pode ter associado a ele também o freio, porque tem um problema, quando o vento vem muito forte, precisa ter um sistema que controla essa velocidade. Então, por isso que existe um sistema de marcha e freio nessa caixa de transmissão. Aí tem o gerador é um princípio físico muito simples, que quando nós temos um motor elétrico, que ele está todo
enrolado com fio de cobre, e quando tem dois ímãs em volta dele, se esse motor elétrico ele girar na presença desses dois ímãs, por causa dos fios de cobre com os elétrons que tem ali desse metal e mais o campo magnético, é gerado energia elétrica. Então usa-se esse princípio básico de física para o gerador. Então, conforme o vento causa o movimento da pá do rotor, o gerador produz energia elétrica. E aí tem um cabo que vem descendo por toda a torre do aerogerador e é levado para um transformador com uma linha de transmissão para o sistema. Tem aqui um quadro que eu tirei do site da Companhia Vale do Rio Doce, tem aqui o endereço, que a Vale do Rio Doce tem trabalhado com parque eólico. Então tem aqui energia eólica, o que é? Turbinas eólicas ou aerogeradores captam energia do vento e a transformam em eletricidade. São instalados em locais com ventos constantes. Como funciona? A força do vento gira as três pás que propulsionam um rotor. Este se conecta com o eixo principal que move o gerador. 2. Dentro da turbina há um multiplicador de velocidade que gira o rotor a 1.500 giros por minuto. Isso permite que o gerador produza eletricidade. 3. A eletricidade é enviada por cabos que descem pelo interior da torre e se conectam com uma rede de energia. Continuando o quadro aqui. Aí tem um desenho mostrando as turbinas eólicas, depois a rede de transmissão, né? A energia produzida pelas turbinas eólicas é levada às centrais, onde pode ser unida a outras formas de energia, depois ela segue para os domicílios pela rede elétrica. E aqui alguns itens. Você sabia? A energia eólica já era utilizada na antiguidade para mover os barcos à vela e fazer funcionar a engrenagem de moinhos. Os primeiros moinhos de vento surgiram na Pérsia, provavelmente desde o século VII. O Brasil ocupa a 5ª colocação no ranking mundial de capacidade instalada de energia eólica, segundo a Global Wind Energy Council, GWEC. O maior centro de geração de energia eólica do país é o Complexo Eólico Alto Sertão 1, na Bahia, com capacidade de gerar até 300 megawatts, seguido do Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul. A energia eólica é uma fonte renovável e inesgotável, não emite gases poluentes, é mais competitiva e possui baixo custo. A energia eólica faz parte da infraestrutura elétrica em mais de 80 países. Bom, um pouquinho mais de texto. Não há muitos dados sobre o regime de ventos no Brasil e eles costumam serem aproveitáveis somente durante parte do ano. Além disso, os parques eólicos produzem poluição sonora e visual. Bom, isso é um problema, né? Porque teria-se uma paisagem aberta e nessa paisagem aberta passa a ter aquelas torres com as pás. Tem quem acha bonito, é o meu caso, por exemplo. Eu acho que fica até bonita a paisagem, né? Mas tem um pouco de poluição sonora das pás girando, isso pode ser um problema para os animais, né? Então, assim, são impactos ambientais potenciais que um cientista ambiental tem que levar em consideração, né? Então, que existe essa poluição visual, existe a poluição sonora, também pode interferir na rota migratória de pássaros e os aerogeradores interferem na paisagem do local, em geral, porque você não pode construir mais nada no lugar, né? Além disso, todo equipamento é caro, o que pode inviabilizar a criação de parques eólicos. Então, são alguns dos pontos negativos, né? Mais informações. No Brasil, os aerogeradores operam em baixa velocidade, que é um grande benefício, pois com a baixa velocidade de rotação, reduzem-se também os ruídos oriundos do giro das hélices e se tem a possibilidade de aumento do tamanho das turbinas. Quando movimentados por velocidades acima das suportadas, os aerogeradores são desligados e muitas vezes se faz necessária a atuação do freio motor, controlando o giro do gerador e protegendo suas estruturas contra qualquer tipo de dano estrutural. Além disso, a baixa velocidade de giro das pás coletoras tem um apelo ambiental fortíssimo,
por conta do movimento lento, as aves conseguem perceber a existência desses obstáculos e tendem a desviar do aerogerador. Este fator reduz a mortandade de pássaros e demais aves. Então veja que já tem algumas coisas positivas, que não são impactos ambientais tão intensos assim, né? No Brasil, o Brasil, por ter iniciado a implantação de geração elétrica via energia eólica de forma tardia, já se aproveitou das vantagens tecnológicas e das inovações do setor. Então, no país não é permitido instalar torres eólicas em meio a rotas migratórias de pássaros. Então, como nós já pegamos uma geração um pouco avante, já colocamos equipamentos melhorzinhos. Aqui uma tabela, potência instalada de energia eólica mundialmente em megawatts. É do Annual Wind Report 2019, que é do GWEC, e aqui é do Europe Wind. Bom, tem aqui 3 endereços de onde saíram esses dados. Então tem a posição de 1 a 10, eu peguei só essas daqui, dos países em 2020. Então, em primeiro lugar, em potência instalada de energia eólica, vem China, Estados Unidos, Alemanha, Índia, Espanha, Reino Unido, França, Brasil. Brasil, 8º lugar, na frente do Canadá e da Itália, em 9º e 10º lugar, né? Agora, o curioso é que quando a gente compara, por exemplo, o Brasil e a França, a diferença é pequeníssima, é praticamente igual França e Brasil, com um pouco mais de 17.000 megawatts, né? Agora, só que quando a gente compara Estados Unidos com o Brasil, Estados Unidos tem alguma coisa em torno aí de 8, 9 vezes a produção brasileira. Não chega a 10, né? Mas de 8 a 9 vezes mais. E quando a gente compara com a China é uma coisa absurda, porque é 280 mil megawatts versus 17 mil do Brasil. É uma diferença muito grande da China com relação a qualquer país, né? Bom, agora custo por unidade de energia produzida em 2006, com o dólar corrigido pela inflação e após isso transformado em real. Então, uma comparação aqui, por exemplo, o vento, o custo por megawatt em 2006 era de R$ 55,80. Agora, corrigido com a inflação no base do dia 23 de novembro de 2019, seria 71. Não, isso aqui está em dólar, 55 dólares e 80, 71,23, o que daria em real R$ 298,92. O carvão corrigido seria R$ 284,44 e o gás natural R$ 281,25. O que mostra o seguinte: você apresenta isso para um empresário, apresenta isso num condomínio. É aquele negócio, é mais barato você usar gás natural para produzir energia elétrica do que o vento. Então, é um problema ainda, né? É uma fonte de energia cujo equipamento é muito caro. Como eu disse, é do tamanho de um Boeing 747, a torre. Claro que a tecnologia envolvida é uma tecnologia simples, mas a quantidade de metais utilizados, o transporte, faz com que seja um investimento muito caro. E por isso ainda vai se usar carvão, gás natural, petróleo, ou seja, combustíveis fósseis, por muito tempo, enquanto os preços não forem competitivos, né? E o último assunto, energia fotovoltaica, chamada popularmente de energia solar. Vamos começar pelo efeito fotoelétrico. Ele é a emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, quando exposto a uma radiação eletromagnética, como a luz, de frequência suficientemente alta,
que depende do material, como por exemplo a radiação ultravioleta. Ele pode ser observado quando a luz incide numa placa de metal, arrancando elétrons da placa. Os elétrons ejetados são denominados fotoelétrons. Então veja que precisa ter um material com facilidade para perder elétrons a partir de incidência de luz. Foi observado pela primeira vez por Becquerel, em 1839, e confirmado por Hertz, em 1887. O fenômeno é também conhecido por efeito Hertz, não sendo, porém, este termo de uso comum, mas descrito pela primeira vez por Albert Einstein. O efeito fotoelétrico explica como a luz de alta frequência libera elétrons de um material. Os elétrons são desalojados apenas pelo impacto dos fótons, quando esses fótons atingem ou excedem uma frequência limite de energia. Abaixo desse limite, nenhum elétron é emitido do material, independentemente da intensidade da luz ou do tempo de exposição à luz. Para dar sentido ao fato de que a luz pode ejetar elétrons, mesmo que sua intensidade seja baixa, Albert Einstein propôs que um feixe de luz não é uma onda que se propaga através do espaço, mas uma coleção de pacotes de ondas discretas, os fótons, cada um com energia. Isso esclareceu a descoberta anterior de Max Planck da relação de Planck, E igual hv, ligando energia E e frequência V como decorrentes da quantização de energia. O fator H é conhecido como a constante de Planck. Em 1921, Albert Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física por suas contribuições para a física teórica e especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico está em várias coisas do nosso cotidiano, pessoal. Está no controle remoto dos equipamentos, ele está no sensor das portas dos elevadores, está nos sensores das escadas rolantes, que depois de um tempo, ninguém passando por lá, a escada rolante ela desliga, só quando as pessoas aproximam que ela volta a se movimentar. O efeito fotoelétrico está na base das lâmpadas dos postes da iluminação pública ou mesmo da iluminação privada, que só acende quando anoitece, então é quando para a incidência de luz, então é quando tem a energia ligada, né? E várias outras coisinhas. E uma delas é na energia fotovoltaica. Então, conforme a luz do sol ela incide sobre essas placas chamadas semicondutoras, com metais e silício, então ela cede elétrons. Então, a quantidade de energia solar que atinge a superfície do planeta é tão grande que em um ano é o mesmo que cerca de 2 vezes o que seria obtido a partir de todos os recursos não renováveis da Terra, combinados como carvão, petróleo, gás natural e urânio. Agora, resta nós sabermos explorar essa energia, né? Aqui tem uma fotografia com várias casas, casas inclusive de 2 andares ou até mais altas, tem aqui de 3, todas elas com telhados cobertos por placas receptoras de energia solar, que são aquelas placas escuras, cinza, separadas por retângulos, que são fitas metálicas com fiação que passa ali, né? Então essa foto de onde é? Projeto Comunitário de Habitação Sustentável em Freiburg, na Alemanha. O texto diz: o processo de destilação solar pode ser usado para fazer a água salobra tornar-se potável. Olha só que interessante. Então não é só a gente pensar em obter eletricidade das placas fotovoltaicas, mas destilar água usando a luz do sol, né? Um projeto de destilação solar em larga escala foi construído pela primeira vez em 1872 na cidade mineira de Las Salinas, atualmente um bairro da cidade de Viña del Mar, no Chile. Ou seja, aqui a ideia de que com o calor, aí já não é produção de energia elétrica, é o calor. O calor fazendo a água evaporar, separar da parte pesada, sólida, e recuperar esse vapor d'água para que ele seja novamente transformado em líquido, né? A fábrica que tinha um coletor de energia solar, isso para temperatura,
4.700 metros quadrados de área, poderia produzir até 22.700 litros por dia e operar por 40 anos. Outro uso da luz do sol, só que agora principalmente é o ultravioleta que chega na água, né? A desinfecção solar da água envolve a exposição de garrafas de plástico de PET cheias de água ao sol por várias horas. Os tempos de exposição variam dependendo do tempo e do clima, de um mínimo de 6 horas a 2 dias em condições totalmente nubladas. É recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como um método viável para o tratamento doméstico de água e armazenamento seguro. Mais de 2 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento usam esse método para obter água potável diariamente. Então, esses são usos. 1. Destilação solar, calor que o sol provoca. 2. Desinfecção solar da água, é o ultravioleta que vem do sol. Agora é um mapa da energia solar primária em 2018, também daquela organização, né, All World. Esses são dados 2020, mas relativos a 2018. Né? E aqui também mostra uma quantidade maior de países usando energia solar, e o Brasil está numa situação menor. Né? O gráfico aqui mostra acima de 0,1%, aparece aqui a Rússia, os países do Oriente Médio, Argentina, Colômbia, Venezuela, Equador, de 0,1% a 0,2%, depois de 0,2% a 0,4%, 0,4% a 0,6% já aparece o Brasil, o Canadá, o México, e de 0,6% a 0,8% já temos destaque aqui para o Peru, de 0,8% a 0,1% aqui já aparece a França, Estados Unidos, Índia, África do Sul, e de 1% a mais, né, do que 1,2% aparece aqui China, Japão, Austrália, Chile, Marrocos, Itália, Alemanha, vários países do centro da Europa, aparece também aqui Espanha, Turquia. O Brasil precisa aumentar a quantidade de energia solar. Mapa da irradiação solar mundial. Dados de SolarGIS 2013, GeoModel Solar, mostrando aqui em quilowatts por metro quadrado, indo desde um azul, passando por um verde, um amarelo, laranja, chegando em tons de um marrom mais forte. Mostra aqui tanto quantidade diária de sol quanto quantidade anual. Né? Bom, aqui o destaque mesmo é a partir do que está em verde, e o que está em verde mostra lá no norte do Canadá, o norte da Europa, norte da Ásia, e o que acaba interessando depois são as áreas tropicais que aparecem num marrom mais forte, que aparece bem aqui o norte da África, o México, o Oriente Médio, o sul da África, o grande deserto do oeste da Austrália, aparece um grande destaque aqui para o norte do Chile, e o Brasil está aqui mediano, está aqui com um marronzinho mediano inteiro, né? Ou seja, um típico de área tropical, mas a parte aqui que tem maior destaque mesmo são os sertões nordestinos, porque são áreas com menor quantidade de nuvens, né? Maior insolação. Agora o destaque desse mapa para o Brasil, que chama-se Potencial de Geração Solar Fotovoltaica Rendimento Energético Anual. Esse mapa ele foi extraído numa publicação de Enio Pereira, Fernando Martins, Rodrigo Costa, André Gonçalves, Francisco Lima, Ricardo Hutter, Samuel Abreu, Gerson Tiepolo, Silvia Pereira, Jefferson Souza, que é o Atlas Brasileiro de Energia Solar, na sua segunda edição,
eu não pus o ano aqui, mas é de 2017. Ah, sim, tem aqui, 2017. Muito bem. E esse mapa diz o seguinte: admitindo-se uma taxa de desempenho de até 80% para os geradores fotovoltaicos fixos e a distribuição populacional das cidades. Então, o que a gente vê aqui é um vermelho mais intenso pegando os sertões nordestinos, avançando por quase toda Minas Gerais, e em torno disso, tanto no litoral do Nordeste, Sudeste, pegando todo o Centro-Oeste aqui, uma área mais em laranja. Goiás aparece aqui no laranja, né? Então, Goiás também é interessante para a produção de energia solar. Agora, o que não é interessante? Está em verde. Então, é toda a Amazônia florestada, não serve para energia solar, e o litoral aqui do sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, quase o Rio Grande do Sul inteiro. Então volta a ficar o extremo oeste do Rio Grande do Sul, um pouquinho lá de energia solar pode ser explorada, e lá no norte de Roraima também pode se explorar, né? E, ou seja, está se considerando aí a parte de nebulosidade, né, que atrapalha. Então, é a parte, basicamente, é a parte da savana brasileira que é a melhor para se explorar a energia solar. Vamos colocar assim, ou seja, é o Cerrado e principalmente a Caatinga. São os dois biomas ideais para explorar energia solar no Brasil. Bom, agora vem um outro mapa extraído do Atlas Solarimétrico do Brasil. Tem aqui embaixo o endereço, ficou meio apagadinho, mas é tirado da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, e nos mostra uma região ali entre Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, sendo uma área que é a de maior índice de energia solar. Depois pega aqui quase que metade para o norte do estado de Roraima e vai do Pantanal Mato Grossense, passando aqui por Goiás, indo para o restante do Nordeste, uma faixa de maior quantidade de energia solar, em segundo lugar, junto com essa de Roraima, e em terceiro lugar, uma área amarela que pega todo o norte do Brasil, o resto do Centro-Oeste, o resto do pedacinho do Maranhão ali no Nordeste, né? E depois pega todo o resto ali da região Sudeste e o Oeste da região Sul. O que aparece em branco aqui, que interessa menos aqui, é o que sobrou, né, da região sul do Brasil, né? Mas, de novo, se a gente pegar a boa parte aqui da savana brasileira, Caatinga e Cerrado, são as áreas mais interessantes para a energia solar. Novamente aqui um outro mapa, mostrando agora a insolação diária na média anual de horas. Nós temos de novo aquela região que eu citei lá no sertão nordestino, depois tem um outro no interior do Piauí e Bahia, e toda essa parte do semiárido avançando para áreas do Cerrado em Minas Gerais, em São Paulo, o extremo oeste do Rio Grande do Sul, né? Aqui em Goiás, parte do centro-oeste e do sudeste, a gente chega a ter 6 horas, porque o que foi mostrado ali são áreas de 9 horas lá do interior do sertão nordestino, 9 horas de luz. As outras partes que eu escrevi seriam 7 horas, né, que pega todo o sertão nordestino ali, quase, e depois o centro-oeste e o sudeste com 6 horas. E pega o Rio Grande do Sul quase inteiro e parte do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, também com 6 horas. Agora, as áreas de menor insolação são os bolsões aqui na Amazônia, né? Pegando um pedaço do Acre, Rondônia, do Amazonas, Pará, que tem ali umas 4 horas só de insolação por conta das nuvens, né? Continuando nesse Atlas, o Atlas Brasileiro de 2017, temos aqui um total diário
da irradiação direta normal com médias mensais. Então começa com janeiro. Então onde está verde, que é a Amazônia, não interessa. Então a Amazônia está em verde ali, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e depois volta em dezembro a ficar um pouco. Então tem menos insolação. Onde tem mais insolação aí o ano inteiro, a gente vê mesmo os sertões do Nordeste, de janeiro a dezembro. Mas em agosto tem um máximo de insolação, não só no sertão nordestino, mas como todo o bioma cerrado e caatinga, que vem pegando, olha, junho, julho, agosto, setembro, né? Aqui para nós, por exemplo, dezembro e novembro já cai bastante a nossa insolação, né? Aqui no Goiás, né? Bom, agora uma ilustração de um aquecedor solar de água. Então tem ali uma placa coletora de energia solar, uma tubulação de água quente conectada aqui, que leva para um tambor, e esse tambor ele sai aqui, ó, de uma caixa d'água, a água fria passa aqui dentro, circula pelo coletor e ela sai quente, não para o tambor, mas para a rede, né? Água quente aqui do reservatório para a rede. Então tem aqui esse sistema, tem aqui um desenho, né, no alto de uma casa, e que mostra então esse sistema que depois desce aqui para o banheiro, a água quente, né, que é aquecida lá no telhado. Não precisa necessariamente ser placas coletoras de energia solar. Aqui tem uma fotografia, eu tirei de um site chamado Portal Solar, em que eles põem aqui tubulações que a água passa dentro desses tubos, parece um monte de lâmpada fluorescente, e aí a água vai circulando aqui dentro e vai esquentando. Tem um outro aqui embaixo com uma outra tubulação que foi montada por de cima de uma placa de energia solar. Então a água circula aqui dentro, por cima da placa. E uma outra mais engenhosa ainda, que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 8 mangueiras pretas, que ficam ali em cima do telhado, a água fica circulando ali dentro e a água fica quente. Esse é o mais simples de todos, com a mangueira, né? Mais simples ainda, o aquecedor solar de água com garrafa PET. Então tem aqui uma foto mostrando várias garrafas PETs aqui, tem aqui os outros desenhos aqui, e tem um desenho, tem uma foto mostrando garrafa PET. O que acontece? O encanamento ele passa nas bocas da garrafa PET. A garrafa PET ela é recortada em volta para ficar com material preto pintado para ajudar a esquentar o cano. Então a garrafa PET é só para coletar calor pintado de preto. Mas o que interessa mesmo é o encanamento que passa numa sequência aqui de... Bom, tem um desenho aqui com 5 canos, mas tem uma foto aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canos. Todos eles com garrafas PET conectadas, formando uma verdadeira grade de garrafas PETs, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver agora algumas informações comparadas agora a energia solar com a energia eólica. Então vamos lá. O primeiro fato que temos sobre a geração de energia elétrica através da fonte eólica é que ela acontece em corrente alternada, diferentemente da energia solar, que é gerada em corrente contínua. Por isso, alguns modelos de aerogeradores abrem a possibilidade de ser diretamente conectados à energia elétrica, dispensando o uso de inversores interativos, como acontece com a geração elétrica através da fonte solar fotovoltaica. Então veja lá, a energia eólica ela é corrente alternada, então ela pode ser ligada diretamente à rede. Já a energia solar é corrente contínua, ela precisa ser transformada em corrente alternada, né? Bom, a comparação entre as duas fontes, estritamente pela quantidade de potência instalada e área ocupada, a energia eólica ocupa uma área 53% superior à energia solar fotovoltaica, por megawatt instalado. Sim, o parque eólico tem que ser gigantesco.
Este fator torna o uso da energia solar fotovoltaica ainda mais interessante e viável, já que além da vantagem em relação à ocupação de área, os investimentos estruturais necessários para a aplicação dessa fonte são extremamente inferiores à eólica. Então já está vendo que a eólica tem alguma vantagem, mas a fotovoltaica mais ainda. A potência de geração elétrica de uma torre de energia eólica pode variar de forma diretamente proporcional à sua altura. De 50 a 200 metros, essas torres atingem, na média, potências de 100 kW a 3 megawatts, respectivamente. Isso explica o fato de que, quanto maior for a altura da torre, maiores serão as pás de captação da energia dos ventos. O sistema de energia fotovoltaica, quando instalado em estruturas metálicas fixadas diretamente no solo, não possui grandes alturas, fica baixinho. A placa fotovoltaica não precisa de altitudes, pois a irradiação solar chega à superfície terrestre de maneira suficiente para gerar energia elétrica. Dessa forma, um sistema solar dificilmente acrescentará riscos ou perigos à vida no local onde está instalado. Utilizando como exemplo a usina do Parque Eólico de Osório, instalado no interior do estado do Rio Grande do Sul, o investimento realizado na energia eólica foi de 4,46 milhões de reais por megawatt instalado. Isso foi o que se gastou, 4,5, vamos arredondar, 4,5 milhões por megawatt. A usina solar fotovoltaica de Nova Olinda, da italiana Enel Green Power, na pequena cidade piauiense de Ribeira do Piauí, o montante investido foi de 3,4 milhões por megawatt instalado, ou seja, R$1 milhão a menos por megawatt instalado. Então, a energia fotovoltaica, no preço, ela é mais interessante. Agora, precisa ver onde tem potencial para um ou para outro. Bom, eu já terminaria por aqui, mas eu ainda tenho mais 8 slides para mostrar para vocês, como incentivo a vocês, principalmente da geografia, de ciências ambientais, vocês, rapazes, moças inteligentes, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, serão apresentados agora ao forno e ao fogão solar. Bom, o forno ou fogão solar é um tipo de forno-fogão descrito por Nicolas de Salsarre por volta de 1770, criado por Horace de Salsarre em 1767, constituído de uma caixa com fundo preto e tampa de vidro com abas refletoras. O fundo preto absorve a luz solar e converte em radiação infravermelha que não passa pela tampa de vidro, criando o efeito estufa. Desta forma, possui a capacidade de atingir 150 graus Celsius, cozinhando qualquer alimento sem dificuldade. Olha, várias pessoas já se deram conta de que um automóvel com os vidros fechados, estacionado fora de uma sombra, tomando luz do sol direto, vira uma estufa, chegando tranquilamente a 60, 70 graus. Por que não construir uma caixa onde se incentiva isso, com materiais escuros, né, aprisionando esse calor? O cozimento dos alimentos leva, dependendo de suas características, de 2 a 6 horas neste equipamento. Apesar da utilização de energia solar desde longa data, somente na década de 90 é que intensificaram-se os estudos e desenvolvimento de tecnologias para cozinhas solares. Então, aqui 2 fotografias desse forno solar. Veja, os dois são caixas com espelhos dentro, tampa de vidro, para fazer com que a energia do sol fique aqui dentro. E o pessoal no Brasil tem o hábito de fazer a carne seca, né? Deixando ela exposta, tomando a radiação solar, é um princípio, né? Mas se colocar num armário desse com vidro, será muito mais eficiente o cozimento.
Numa viagem que nós planetaristas fizemos para conhecer o norte do Chile, com o Observatório Europeu, uma das paradas que nós fizemos por meio do encontro da Associação de Planetários da América do Sul foi parar num restaurante lá no deserto e comemos comida feita por forno e fogão solar. Tá? Aqui um outro modelo, mostrando aqui, aqui tem um sistema que ele pode ser apontado para o Sol, então não é fixo, né? Não é como esse de baixo aqui que mostra uma caixa com as panelas ali dentro, com espelhos em volta e uma tampa de vidro. Esse outro tem também a panela, a tampa de vidro, mas ali dentro ele consegue movimentar para apontar para o Sol. E tem esse sistema, parece aqui uma flor com espelhos, né, para jogar a radiação ali para o meio. Né? Tem esse outro em forma de antena parabólica, cujo foco da radiação também apontada para o Sol foca numa panela. Então a panela está ali bem no fogo, no foco, e vai esquentando. Bom, não é uma tecnologia amplamente adotada por países em desenvolvimento como o Brasil, mesmo com algumas tentativas de implementação. Possíveis fatores responsáveis por isto são o preconceito, por considerá-lo um aparelho feio e artesanal para pessoas que não têm condições de ter um fogão convencional. A funcionalidade, que é muito diferente do que se tem por padrão social, e a própria falta de incentivo do governo. Tem sido utilizado em regiões com carência de combustíveis como Índia, China, Quênia, Afeganistão e Senegal. Né? Deveria ser usado no Brasil com esse encarecimento do gás de cozinha, né? Deveria ser mais utilizado isso. Segundo o IBGE, 2011, a utilização do fogão solar por 30% da população brasileira reduziria anualmente a extração de lenha para cozimento de alimentos em 5.370.000 metros cúbicos de lenha. Então, isso é ecologicamente corretíssimo para a situação do desmatamento, para a situação financeira do preço do gás de cozinha, só tende a subir, né, o gás. Um modelo simples construído com papelão, vidro e papel alumínio é o bastante para atingir até 300 graus Celsius, dependendo da eficiência e vedação do equipamento. Ai, que pena, passei aqui, eu queria voltar. Puxa vida, eu queria mostrar para vocês umas fotografias do pessoal fazendo oficina, construindo o fogão. Eu passei muito rápido aqui, né? E isso é de uma empresa chamada Pleno Sol. E aqui vem, ó, conheçam nossos fornos solares, clique aqui. Então tem os modelos que eles vendem aqui. E aqui tem eles fazendo uma oficina de desidratadores, também usando energia solar. Né? Esse aqui, por exemplo, usa placa de energia solar para fazer a desidratação aí de frutas. Então, bom, e aqui eles também fazem oficinas de educação ambiental com placas fotovoltaicas para carregar celular, né, por exemplo. Então, essa é a empresa Pleno Sol. Então, aquele que eu pulei tinha o site deles, é Pleno Sol. Então, é interessante vocês conhecerem essa empresa, é interessante vocês conhecerem esse tipo de iniciativa. Fim.